Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom ver um monte de gente conhecida. Vamos lá. Eu sou Andréa Lago e hoje, dia 7 de julho de 2020, terça-feira, é dia de Café com Laser, do quadro Café com Laser, cujo objetivo desse quadro é trazer informação, é trazer um convidado diferente cada terça-feira para poder conversar sobre laser com vocês. E trazendo de uma forma leve, desmistificada, para que vocês possam aproveitar e entender melhor e poder utilizar essa tecnologia no consultório. Aproveitem quem está assistindo ao vivo, aproveitem o chat aí do YouTube, estarei acompanhando para deixar suas perguntas, comentários, sugestões. E quem estiver vendo, assistindo gravado, pode deixar depois nos comentários, que depois irei responder as perguntas com maior carinho, com maior atenção. E a convidada de hoje, o assunto de hoje, é um assunto que as pessoas têm me perguntado muito, têm me falado muito durante aí essas terças-feiras de conversa, sobre ILIB. Então, nada mais justo de trazer uma pessoa que entende muito sobre esse assunto. Então, eu tenho o prazer de convidar a professora doutora Rosane Lizarelli para entrar nesse café. Por favor, professora, seja muito bem-vinda. Oiê, tudo bom? Tudo jóia. Oi, a professora Rosane Lizarelli, ela é especialista em dentística, mas ela é pesquisadora na área de laser há muitos anos, desde 1994. Vou fazer uma breve apresentação e depois eu te passo a palavra para você fazer suas considerações iniciais. Tá jóia. Mestre e doutora na área em biofotônica. Não, ela é mestre e doutora pelo Instituto de Física de São Carlos, na USP. Ela é pós-doutora em biofotônica, também pelo Instituto de Física de São Carlos, aí na USP, lá na USP, né? E também em morfologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP. Ela é habilitada em laser, também ela tem especialização em estética facial e corporal, além de pesquisadora e colaboradora no Laboratório de Biofotônica do Instituto de Física de São Carlos, como consultora científica da MM Optis, e dentre de outras milhares de atribuições que essa professora tem aí. Então, gente, aproveitem, porque o currículo dela é imenso, e passar aqui 1 hora só falando desse currículo. Então, professora, seja muito bem-vinda, por favor. Olha o cabelinho branco aqui, ó. O cabelinho branco é para dar a credibilidade necessária, né? Aí eu passei uma maquiagem no cabelo. Ô, minha linda, obrigada. Adorei essa ideia que você teve. Aqui, ó, já fiz meu cafezinho aqui, ó. Então eu vou tomar um gole em sua homenagem, um brinde. Café com laser, saúde para todos nós. Café, para mim, café é essencial, assim é vida, assim como a luz também, né? E eu achei muito bacana você me convidar. A gente estava junto sábado, né? No curso em EAD, que eu ministrei sobre o tema, né? E a gente já falou que, na verdade, esse acrônimo, né, de ILIB, no meu entender, seria uma forma popular de tratar esse tipo de abordagem com lasers em baixa intensidade, né, Andréia? Porque o que eu entendo sobre esses resultados, esses efeitos, né, sistêmicos, é que nós estamos trabalhando com uma laser terapia sistêmica, né? Seria o nome correto, que não foi primeiramente dado por mim, mas sim pela professora Daiane Meneguso, acho que já há uns 3 anos, tá? E eu achei muito conveniente. Então, eu sou muito apaixonada pelos lasers, pela fotobiomodulação, né? O uso de fontes de luz em baixa intensidade, porque, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplista, que é fácil a gente entender um laser cirúrgico, uma vez que você escolhe o laser e o tecido-alvo e você coloca os parâmetros adequados, fica fácil, você vai ali, vai cortar, vai fazer coagulação, ablação, vaporização, enfim. Então, mas no caso de fontes de luz em baixa intensidade, são tantas as nuances, são tantas
as novas descobertas a cada momento, né, que isso realmente encanta a gente que trabalha diariamente com luz e a gente que faz pesquisa na área, né? Então, eu não sei se eu posso ir falando? Pode falar de Deu a você. Já já palavra. eu começo a falar. E aproveitar então para você dar um gancho, te ajudando aí na introdução. Que já que você começou a falar do nome, então assim, o nome correto, o ideal, não é a gente falar ILIB, porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente não faz ILIB, a gente não faz. Exatamente. Na verdade, ILIB significa intravascular laser irradiation of blood. Então, eu ia falar isso agora, só queria dar uma introdução, né? O que acontece, porque esse encanto, né? Como eu estava falando, porque esse encanto, porque lá atrás, quando a gente começou a trabalhar, né, os outros pesquisadores, no final da década de 60, década de 70, o que a gente via, né, de maravilhoso com a fotobiomodulação, já conhecida como laser terapia, fototerapia, e hoje, desde 2015, pela WALT, né, que é uma associação internacional de laser em baixa intensidade, ficou estabelecido que nós fazemos fotobiomodulação, photobiomodulation, porque a gente trabalha, né, com essa fonte de luz em baixa intensidade e acaba modulando essas respostas e modulando esses efeitos, né, no tecido biológico. Então, o que aconteceu é que lá, quando a gente começou a trabalhar com isso, na década de 60, né, com propriamente lasers e de outros emissores de luz, os LEDs, então a gente via aceleração do reparo tecidual, a gente via controle de edema, de inflamação, e a gente ficava encantada, né? E vimos também já um controle imunológico, mas nós não tínhamos dados muito específicos. Então, o que está trazendo esse encanto, né, para essa laser terapia sistêmica é que nosso olhar mudou. Então, hoje nós temos um olhar não macroscópico, mas molecular, né? E junto com isso, nos traz o quê? Todo o ganho sistêmico quando a gente faz o quê? A aplicação em determinados locais. Porque isso a gente, né, André, já vem percebendo antes de surgir no Brasil essa ideia dessa terapia chamada ILIB, né, da laser terapia sistêmica, nós já tínhamos em determinados tipos de aplicações, por exemplo, laser para cefaleia, laser terapia para DTM. Então, quando nós, por acaso, coincidíamos os pontos de dor com locais onde passam grandes vasos sanguíneos, então não era incomum o paciente falar: olha, eu fiquei relaxada, eu dormi melhor. Então a gente percebia o quê? Um bem-estar, né? um ganho, né, integrativo no paciente. Então isso começou o quê? A interessar as pessoas, mas a interessar as pessoas. E aí a gente percebe, quando a gente faz um estudo, né, onde surgiu essa terapia, né, a gente vê que nós, apesar de nós publicarmos muito no Brasil, somos um dos países que mais publica na área de laser, principalmente fotobiomodulação, a gente está bem atrasadinho com relação a essa laser terapia sistêmica. Não diria de perceber os efeitos, mas de focar, né, para essa questão. Como atingir esse efeito sistêmico, né? Porque o que eu percebo, então, é que hoje a gente pode trabalhar com as fontes de luz em baixa intensidade de duas formas, né? Então, nós podemos trabalhar localmente, que é quando a gente vai lá na lesão, né? Uma lesão que esteja aberta, uma ferida, né? Ou um pós-operatório, mas também podemos trabalhar pontos de dor, pontos gatilhos de dor, pontos sensíveis, e também uma aplicação sistêmica. Como assim? Você vai aplicar tudo? Vai entrar numa câmara de luz? Não. Nós vamos escolher estruturas do organismo que vão permitir que essa irradiação seja percebida no corpo todo. Então, nós temos
fotopuntura, os pontos de acupuntura, né? Nós temos os linfonodos, então nós queremos drenar, fazer uma drenagem linfática, uma melhora da resposta imunológica, então também seria uma laser terapia sistêmica. E nós temos, né, o que vem de encontro a essa ideia da ILIB, da terapia ILIB, a aplicação sobre a pele, em contato com a pele ou em contato com a mucosa, tá? Onde nós tenhamos grandes vasos sanguíneos mais superficializados, ou então nós tenhamos concentração de vários vasos sanguíneos, né? Então, eu estou falando que a grande maioria das pessoas pensa só na aplicação aqui isso era uma da pergunta que eu ia artéria fazer. radial, da artéria radial. Quando, na verdade, Andréia, inúmeros outros lugares, né? Quando, na verdade, essa ideia surgiu com Mescalkin e Servievsky em 1981, né? Eles queriam o quê? Melhorar o sistema cardiovascular. E eles utilizaram a artéria cúbita mediana, que é aquela aqui, ó, que a gente usa para coletar sangue no laboratório. Então, o que eles faziam? Eles introduziam uma fibra óptica, tá? Dentro do vaso, e ali eles depositavam a energia necessária. E o legal é que eles trabalhavam com lasers de baixa potência, mas bem baixa mesmo, não de 100 miliwatts como a gente trabalha hoje, na maioria dos aparelhos, mas eu estou falando de 3 miliwatts, 5 muito miliwatts. Pouco, né? Muito pouco. E muito tempo? E, assim, em torno de 30 minutos ou 60 minutos. E, assim, o legal também é de falar é que desde aquele primeiro momento, lá em 1981, eles nunca trabalharam apenas com laser vermelho. Eles começaram com vermelho, depois eles passaram para o infravermelho, depois o azul, laser azul, verde, hoje tem trabalho com verde, com violeta, né? Usaram também ultravioleta. Então, uma gama de fontes de luz, diferentes comprimentos de onda. Por quê? Porque esses russos, esses soviéticos já tinham, né, uma bagagem científica de conhecimento, de estudos suficientemente boa para saber que localmente quais seriam, né, os benefícios de cada comprimento de onda, e eles queriam saber se através da absorção pelo sangue, né, porque todos esses comprimentos de onda vão ser bem absorvidos, né, pela hemoglobina, que é o nosso target aí, dentro do sangue circulante, e eles queriam saber, e aí eles partiram para fazer vários experimentos, né? Então, quando a gente vai na história e fazer uma revisão de literatura, nós percebemos que a Rússia está muito à frente com relação a isso, e na sequência, o outro povo que usou muito foi a China. Então, lá pelos anos 2000, essa ideia da terapia ILIB estava muito difundida e já bem estudada lá na nossa Europa Oriental, tá? E aí foi quando, mostrando, né, toda que melhora na oximetria do sangue, então diminuição aí da hipóxia tecidual, né, uma melhora, uma diminuição, controle da proteína C reativa, ou um aumento, uma melhora não apenas da resposta imunológica inespecífica, mas a específica também, né? Então, uma série de coisas interessantes que só fizeram crescer ainda mais a busca por outras formas de aplicação, né? E aí, quando em 1996, um médico endocrinologista da Rússia também, o Leifer, ele já apresentou na UOLT mesmo um trabalho no tratamento de angiopatia de pés diabéticos. E aí foi quando ele propôs, né? Ele fez um estudo comparativo, ele escolheu uma artéria lá no pé, que é a artéria... Eu estou aqui com a minha colinha, tá? Para a gente falando mais gostoso. Porque eu não gosto de perder as coisas. Eu não tenho... eu não sou que nem a Fátima Zani. A Fátima é incrível. Ela fala o autor, fala o ano. Fala o autor, fala o ano, dando aula, assim, sem olhar para os slides.
mas eu ainda não tenho essa capacidade. Então, eu estou aqui com a minha colinha. E aí, o Leifert fez esse trabalho comparando o intravascular, tá? Que ele fazia na cúbita mediana, com a transcutânea. Então, ele colocava o laser sobre a pele lá da artéria dorsal, lá no pé, né? E aí, olha que incrível, 20 minutos, tanto um quanto o outro. Fibra ótica, 2 miliwatts dentro do vaso sanguíneo. O outro, por cima da pele, mas tinha 20 miliwatts, tá? E aí, o que ele percebeu? Que o transcutâneo foi superior. Aí você para pensar, será que foi a potência? Né? Mas o que a gente pensa... Bom, primeiro que os pacientes gostaram muito mais, né? Porque não precisou Lógico, perfurar acesso, a pele né? e tal. Mas por que eu acho que é o mais conveniente? É porque ele estava próximo do target dele, que era o pé, né, do diabético, a angiopatia. Então, ele foi direto ao ponto e ele teve sucesso, tá? E aí, depois, em 2000, Gasparian fala dessas... Já faz 3 abordagens, né? Tanto a intravascular, a transcutânea, mas também a extracorpórea, que eles começaram o quê? Eles retomaram, né, aquela ideia da fotohemoterapia proposta por Quinault em 1948, de fazer um banho de luz no sangue que era removido do paciente, depois reinfundir no paciente. Então, abriu assim, uma série de experimentos muito bacanas, né? Todos muito bem sucedidos, né? Naquele momento. Então, e isso me deixa muito feliz, porque o Gasparian mesmo e outros pesquisadores perceberam a grande semelhança entre você usar intravascular e transcutâneo. Então, deixando assim de lado a necessidade da gente ter um equipamento específico para isso, né? Porque não é simplesmente como essas canetas que a gente compra e vai aplicando. Tem que ter um equipamento, você precisa de controle de infecção muito maior. Muito maior, agora, exato. Né? Então, você vai perfurar, você vai abrir uma solução de continuidade no seu paciente, você vai expor, né, todo o sangue circulante. Então, para mim, o transcutâneo, e principalmente, né, falando em área odontológica mais específica, André, o transmucoso eu acho fantástico. Transmucoso, tanto sublingual quanto intranasal, para mim, são abordagens assim muito bem-vindas na odontologia, por ser uma área que os cirurgiões dentistas dominam perfeitamente a anatomia, né? Por também trazer uma aceitabilidade muito melhor do paciente. Do paciente. Né? Então, você falar assim, paciente, eu vou fazer uma aplicação aqui na sua... Né? Hoje está bem difundido, mas no começo tinha gente que tinha muito medo. Claro. Né? Tinha muito medo. Então, eu penso que essas outras abordagens transmucosas sejam bastante interessantes e deveriam ser exploradas muito mais do que estão sendo, né? Você acha que talvez não seja assim, as pessoas banalizam, vou usar até uma palavra um pouco mais pesada, um pouco a terapia, por desconhecer a literatura, e por a literatura, você vê, tem muita literatura, só que o idioma não favorece a leitura, porque o idioma está todo em mandarim ou russo, mas existe literatura da laserterapia sistêmica e literatura sólida. É muito forte, muito sólida. Muitos trabalhos, né, experimentos. A gente tem dificuldade de ter acesso, então muitas vezes você tem que comprar, né, o trabalho, e não são trabalhos baratos. Aí você precisa, eu não sei ler mandarim, né? Então a gente precisa traduzir, né? Russo também não me achei muito fofo falar umas coisas, aprender umas coisas em russo, mas não é simples. Então, mas a gente agora assim, mais proximamente, esses últimos tempos, o pessoal tem publicado mais em inglês, o próprio pessoal da Rússia, né? Porque isso foi uma das coisas. Quando eu tive lá
Estive em Moscou em 2002, então a gente percebia o quê? Um grande conhecimento, mas por conta da Guerra Fria, eles não queriam saber de falar inglês, eles não queriam, tanto que eu fiz a minha apresentação em inglês e fui traduzida simultânea em russo, né? Então, depois disso, teve aquela abertura, né? Então, aí eles começaram a ver a importância de publicar em inglês, graças a Deus, porque tem um conhecimento vastíssimo aí para gente, para compartilhar, né? E então sobre a banalização que você disse, sim, mas o que eu percebo, André, é assim, ó, são vários fatores, né, que levam a gente, que a gente tem até discutido sobre isso, né? O fator de que o perfil do aluno de pós-graduação, o perfil do profissional recém-formado ou com poucos anos de formado, hoje é muito diferente de 10, 15 anos atrás, né? E muito mais do que 30 anos atrás, né? Que é o nosso aí. A gente percebe o quê? Que as pessoas foram ficando muito imediatistas, né? Isso já é falado aí em várias áreas, né? E aí as pessoas têm... Primeiro, eles deixam de acreditar nas pequenas doses de luz. E aí me cabe falar aqui o seguinte: quando começou toda essa história de fototerapia com Niels Finsen, no final do século XIX, ele usava um canhão de luz, né, com luz ultravioleta, mas ele tinha, a ideia dele era fazer descontaminação. Então, por acaso, em 1967, o Mestre descobriu que um pouquinho só de luz, né, de hélio neônio já fazia maravilhas no metabolismo, né? E aí foi que essa é a base da fotobiomodulação. Então, primeira coisa, as pessoas têm que entender que era 30 minutos da terapia ILIB intravascular, porque se tratava de um aparelho de 2 miliwatts, de 5 miliwatts. Então, quando a gente vê os trabalhos que fizeram um comparativo já, a gente percebe que meia hora, 30 minutos, intravascular, com um laser de 5 miliwatts, corresponde a 6 minutos transcutâneo com um laser de 100 miliwatts. Então, o que a gente está fazendo agora, porque aí as pessoas falam assim: ai, professora, me passa o protocolo, me passa o protocolo. A gente monta os protocolos, né? É o que a gente está falando aí no nosso grupo de professores de laser, reuniões, né? Nas nossas reuniões. A Márcia está aqui também. A Márcia? Márcia Marques? Márcia Dias também? Márcia Dias. Ai, querida, linda. É o que a gente fala, né, Márcia? Nós que somos jurássicas, né, Márcia? Vamos lá, que esse termo ficou assim... daqui a pouco ela se manifesta. Na hora que ela se manifesta, eu aviso. O que acontece? A gente sabe que não existe protocolo fechado. Por quê? Principalmente quando nós estamos trabalhando com uma terapia tão sensível, que tem uma capacidade absurda de mudar com 2 minutos, né? Isso aí é um trabalho de dissertação de mestrado de um médico, né? Orientado da doutora Maria Cristina Chavantes, do INCOR. Ele fez um trabalho lindo de aplicação sublingual, 2 minutos de radiação sublingual com laser infravermelho em gestantes, e já percebeu o quê? Percebeu uma melhora hemorreológica no feto. Então, as pessoas precisam perceber que o laser não é uma luzinha qualquer, e você não está trabalhando com laser pointer, né? Quando compra essas canetas. É um laser de 100 miliwatts, né? 20 vezes uma laser pointer. Então, a gente precisa perceber que tem que ter muito jogo de cintura, essa parte de dosimetria é muito importante, porque se a gente quer melhorar o metabolismo, melhorar a resposta imunológica, então as doses são menores, muito menores, porque do contrário, você pode exacerbar tanto de energia as células
que você acaba tendo até um efeito rebote. Então, não existe protocolo, tá? Isso é uma coisa. O que a gente faz é sugerir alguns protocolos que devem ser revistos a cada sessão, porque o paciente vai mudando o comportamento, a fisiologia dele vai mudando à medida que você vai tratando, e você tem que saber se mantém, se muda. Nós temos que entender que cada faixa etária responde de uma forma, que cada enfermidade vai precisar de um tipo de abordagem, um comprimento de onda diferente. Então, são muitos fatores, variantes aí, que precisam ser considerados quando a gente monta, então, um plano de tratamento. O que foi feito, quem trouxe para cá, maravilha, maravilhoso ter trazido essa ideia da terapia LIB, e depois a ideia transcutânea e transmucosa que a gente começou aí a desenvolver, né? A parte transmucosa a gente começou a desenvolver junto com o pessoal de fora aí, mas não lá da Europa Oriental, mas aqui da parte ocidental. E o que precisa entender é assim, no começo, 30 minutos, vai fazer mal? Não vai fazer mal. Daí o ponto. Costuma aumentar? É uma das perguntas que fizeram. Então, a pressão costuma aumentar? Então, pode aumentar, não. Sabe o que acontece? Quando você vai aplicar no hipertenso, você tem uma queda de pressão muito rápida com a terapia. Então, você pode ter esse desequilíbrio rápido. Aumentar, não. O que a gente tem percebido, e nós até comentamos no curso de sábado, é que quando nós fazemos a parte intranasal, nós vamos atingir a amígdala, né, cerebral. E aí o que pode fazer a gente gerar... Viu, Márcia? Márcia Dias. Ela voltou, ela está aqui. Ela está sendo não, gente. Ela achou que a gente não estava vendo ela, não sabe ela. Que eu estou aqui. Eu não vejo nada. Eu vejo, eu estou ligada. Tá. Ô, Márcia, quando a gente faz aplicação intranasal, uma das estruturas que é beneficiada com a luz são as amígdalas cerebrais. E aí você pode acabar gerando no paciente uma taquicardia, tá? Intranasal, por conta de ser uma estrutura que vai modular os batimentos cardíacos. Eu até comentei com vocês, um dia que eu tinha tido um pico de estresse muito grande, coloquei a terapia, a laser terapia sistêmica, coloquei na artéria radial e tive, de repente, uma taquicardia. Então, esse tipo de comportamento a gente tem ainda que avaliar, porque também nós vamos ter muitas variáveis juntas, né? Então, percebo que a fotobiomodulação, seja local ou sistêmica, ela demanda muito conhecimento posterior e muito de você conhecer o paciente e o que está acontecendo com ele, né? Então, realmente não dá para você fechar um protocolo por um grande tempo aí e falar que vai funcionar para qualquer pessoa, tá? Perguntaram também, como você falou, da questão de aplicar na artéria radial, né? Na artéria radial. É imprescindível utilizar a pulseira? Não, de forma alguma. Você consegue utilizar sem precisar da pulseira? Sem problema. O que acontece? Deixa eu pegar aqui meu laser, só um minutinho, que está atrás aqui. O que acontece? Primeiro, né? Esse aqui é um dos lasers que eu tenho, tá? Esse aqui é o laser duo. E aí a gente coloca, primeiro que isso aqui fica muito fácil, porque esse aqui rosqueia na pulseira, ele não vai sair dali. Segundo, que aquela luz de escape que vem aqui, nem sempre precisa de óculos. É que quando eu faço no paciente, todos os meus pacientes eu já coloco o óculos, seja na cadeira, seja na maca, né? Mas a porção que volta, que escapa, né, fica parcialmente vedada aqui pela pulseira. Mas não significa que a gente não possa fazer sem. O cuidado que a gente tem que ter, né, Andréia? Que, por exemplo, ó, quando eu tiro a pulseira, a gente tem aqui, ó, tá vendo? A gente tem as fibras ópticas. Então, esse equipamento jamais, em hipótese alguma, deve ser usado assim. Nunca. Porque a fibra óptica já está logo aqui. Isso, principalmente quando é fototipo alto ou para alto,
pode gerar uma queimadura. Então, o que a gente tem que fazer, deixa eu pegar a outra pontinha. Tem uma pontinha aqui, nunca usar assim esse aparelho, tá? Então, tem uma ponta, que a gente chama de ponta convencional, que na verdade é apenas um vidrinho aqui, ó, tá? Uhum. E aí eu vou pegar, eu vou rosquear, e eu tenho uma situação semelhante quando eu vou fazer uma aplicação local, tá? Ah, tá. Então, por exemplo, esse aqui é a forma que você vai pôr, você vai aplicar, é um vidro. Você vai colocar um filme de PVC e você pode aplicar debaixo da língua, você pode aplicar intranasal, você pode aplicar na carótida, você pode aplicar na vertebral aqui atrás, supraclavicular, e pode aplicar na radial, na cúbita, na dorsal, na poplite, atrás do joelho, tá? Entendi. Uhum. Então, é o melhor, tá certo? Não necessariamente você precisa da pulseira. A pulseira é um complemento acessório facilitador. Entendi. Tá? Uhum. A Márcia perguntou aqui, foi assim, sim, mas passa logo, né? O Passa efeito. logo o quê? Ah, tá. Sim, passa logo. Passa logo, é Uhum. rápido. É coisas de 2 minutinhos, a taquicardia já retoma aí para o normal, tá? Certo. Oh, contraindicação do laser. Perguntaram para a gente, perguntaram lá, porque assim, essas perguntas, normalmente, 4 horas antes, eu lanço lá no Instagram as pessoas Certo. perguntas e para poder a gente ir conversando. E aqui ao vivo, o que for surgindo de pergunta, eu vou passando para você, tá? Contraindicação, Indicação. eu poderia te falar o seguinte: no momento, a única contraindicação verdadeira, né, que a gente ainda que precisa ser estudada, avaliada com muito carinho, seria câncer tipo leucemia, um câncer no sangue que não fosse um câncer que não fosse sólido, tá? Vamos dizer assim, tumorações não sólidas, porque inclusive a aplicação prévia a uma cirurgia já é indicada sim. A gente acha vários trabalhos aqui falando que sim, que melhora inclusive o pós-operatório, né? Então, desde que o paciente não tenha distúrbios, né, para coagulação, não tem problema nenhum, né? Então, seria essa a única contraindicação. Por quê? Porque a gente não está falando de uma coisa engessada. Laser vermelho, artéria radial, 30 minutos. Nós não estamos considerando mais isso, tá? Nós estamos considerando que até não é nem 30 minutos mais, são 6 minutos. Ah, mas tem situações que você faz até 1 hora. Sim, tem situações que 1 hora é interessante, tá? Determinadas doenças degenerativas, isso vai ser interessante, certo? Mas, por exemplo, o nariz. Tem trabalho que fica 15 minutos em cada narina, mas tem trabalho que você pode ficar metade, tá? O mesmo acontece sublingual. Então, não teria contraindicação, e eu até coloco assim, uma pergunta. Tá, paciente que tem leucemia seria contraindicado, mas o paciente, quando ele tem leucemia e tem mucosite, você não trata mucosite com laser? Será que você nunca ficou a pelo menos 2 minutos irradiando essa mucosite? Pois é, e os efeitos secundários, né? Então, teve? Será que teve alguma coisa ruim? Não. Não teve, a gente também não sabe se teve, se não teve. Aparentemente não teve. Então, tem muita tudo coisa para muito. estudar, né? É tudo muito tipo. novo, né? E não sei. Aí tem uma série de trabalhos que já foram feitos para pacientes aí oncológicos com sucesso, aumentando plaqueta, melhora do bem-estar, pacientes com depressão, pacientes com dengue, né, controle de glicemia, TGP, TGO, gama-GT, tudo isso, tratamento vou até abrir aqui que eu não estou conseguindo enxergar, de artrite,
tá? Então, também dá para a gente fazer, o que mais? Quais assim, as dicas que você daria para a gente conseguir individualizar os protocolos para o laser sistêmico? Tá. Primeira coisa, que doença que é? Não, qual função? Por que você vai usar a terapia? Vamos supor, então, vamos pegar aqui Vamos supor uma coisa simples, bem simples para o cirurgião dentista? Vamos. Aquele paciente estressado, normal, que tem medo, né? O paciente que tem medo, você já pode, por exemplo, se você conseguir fazer pelo menos 2 minutinhos em cada narina, você começa. Mas se você não conseguir e você tiver facilidade na artéria radial, você deixa ali de 1 hora, quase 2 horas, o paciente está lá e você está tratando. O paciente sai, parece que ele está andando nas nuvens. Isso enquanto você estiver tratando. Ele vai relaxando. Por quê? Porque a laser terapia sistêmica, né, quando você trabalha aí nos grandes vasos, ela é espasmolítica, então você vai dar esse relaxamento. É maravilhoso. Que eu também pude registrar numa paciente, antes dessa história toda de terapia Lib, uma paciente que tinha artrose, que tratava comigo por conta de todas as consequências na ATM da artrose, e uma vez eu consegui um equipamento que, infelizmente, a empresa não existe mais, que é a Laser Beam, de Niterói. Eu tenho o equipamento, e ele tinha uma ponta maravilhosa de 200 miliwatts de potência. E naquele momento eu falei assim, vamos fazer uma aplicação maravilhosa para você, né? E nem sei o que me passou na cabeça, falei, vou aplicar. Peguei aqui na artéria temporal dela e fiquei, eu acho que eu fiquei uns 5 minutos em cada 200 miliwatts, pensa. E aí depois eu pus em outro lugar aqui também, nessa região aqui, beleza, e ela foi embora. Ela tinha insônia, Andréia. Ela ficou 3 dias dormindo super bem. Isso foi. Mas é bom mesmo. É bom. Tipo, quarta-feira e no sábado ela tinha retorno. Ela falou assim: ai, doutor, eu tô tão bem, tô tão zen, tô feliz aqui. Acho que eu não vou pegar, porque ela morava fora de Ribeirão. Não vou pegar a estrada hoje, eu tô feliz. Depois eu vou aí semana que vem, sabe assim? Então, o que falar dessa paciente? Eu não fiquei 2 horas irradiando, mas eu usei uma potência mais alta, uma região, né, artéria temporal, uma região próxima. Muito. Nós temos uma vascularização riquíssima, né, na cabeça, na face. Então, eu tive assim um resultado espetacular. Não precisou fazer todos os dias. E aí, né? Então, por outro lado, uma pessoa que esteja aí com uma infecção, um problema, né? Uma dengue, por exemplo, né? Não vou dizer a Covid, porque a Covid é muito recente. O que a gente tem, alguns dados de colegas que têm laser, que tiveram, que estão tratando, e editoriais que os pesquisadores têm publicado, então realmente vendo uma grande possibilidade, né, não só da aplicação da utilização local, mas sistêmica, por conta da melhora imunológica específica e não específica. Mas, então vamos supor uma dengue. Quando aplicar? Todos os dias. Por quê? É uma doença que você fica aí mal. Eu tive dengue 3 vezes. É terrível, é terrível. Você não tem força para andar. Uma coisa que debilita demais. Então, você fica com a plaqueta lá embaixo. Então, você precisa de uma aplicação diária. E a gente tem feito dessa forma, né, com pacientes que ficam com dengue, fica orientando. E aí você vai ver que tem um aumento bem significativo das plaquetas, tem um controle dos outros marcadores, né? Eu mostrei até no curso TGP-TGO, né? E você vai olhando a mudança do RDW, né, que tem a ver com a aglomeração, a situação espacial, distribuição espacial dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos. Então, a gente vai melhorando, né, com as irradiações.
que não são só com vermelho, tá? Que fique claro, né? Então, a gente tem que explorar o infravermelho, até porque o cromóforo do sangue, que é a hemoglobina, ela absorve muito mais o infravermelho do que o vermelho. Do que o vermelho. Uhum. Exatamente, tá? Ótimo. O que mais que nós temos aí de pergunta? Então, aí no caso, em ambiente hospitalar, pacientes hospitalizados é uma excelente aplicação. Então, o laser vem ajudar muito esses tipos de pacientes, né? Com certeza. Na verdade, a terapia surgiu no ambiente hospitalar, né? Surgiu por isso que foi ILIB, né? Intravascular mesmo, a colocação. E por isso que eram 10 dias seguidos. Olha que maravilha. O paciente estava lá internado, então... Dava para fazer. Lógico que era todo dia, né? E aí o pessoal fica assim, cólicas. Ah, mas eu tenho que fazer todo dia? Gente, era todo dia. Às vezes é todo dia, às vezes é 2 vezes por semana, às vezes é semanal. Cada situação demanda um tipo de abordagem. E é isso que a gente está aprendendo agora. Diante de tudo que está publicado, com as nossas experiências clínicas, não é que nós estamos usando os pacientes como cobaias, não é nada disso. A gente está muito ciente de tudo que está sendo feito. Quem sabe usar o laser sabe que não precisa exacerbar. Então, isso daí, Exato. Por isso que a gente tem que ouvir as pessoas que de fato sabem trabalhar com a terapia, né? Porque é maravilhoso saber que todos os profissionais, um monte de profissional tem trabalhado, né? Infelizmente, curso de habilitação, né, ainda é exigido só para o cirurgião dentista. Infelizmente não, felizmente, porque o cirurgião dentista sério que quer trabalhar com laser, ele vai se habilitar, né? Vai fazer um curso de habilitação com a aprovação do Conselho Federal de Odontologia. Por quê? Porque ele vai aprender os fundamentos, né? Não fica desculpa o termo, essa palhaçada de ficar chamando a gente no WhatsApp assim, ai, como que eu faço? Ai, como que eu faço? Não sabe cor de laser, não sabe como calcular a dose, não sabe onde aplicar, não sabe. Então, quando a gente dá um curso de habilitação, os alunos que fazem, e não sou só eu que dou, eu dou habilitação, você dá, a Márcia Dias dá, sabe, a Luciane Krau dá, tantas pessoas sérias que ministram aí no Brasil inteiro, e é muito importante. A Roseli Cordon lutou por isso aí 11 anos, né? Por quê? Porque as pessoas precisam saber com que elas estão lidando, né? Exatamente. Então, um laser, é o que a gente fala, um laser é como um bisturi, né? Ele pode ser um instrumento valiosíssimo, maravilhoso, pode ser pode ser uma arma. Em mãos erradas. Em mãos erradas. Então, essa banalização que você perguntou lá atrás também tem origem nisso. Infelizmente, as pessoas a maioria das pessoas acham que não precisa, né? As empresas, elas disponibilizam, né, manuais, tal. Isso é maravilhoso, sim. Mas a empresa, gente, uma empresa de laser, ela quer vender o laser e dar assistência. Fantástico. Mas o profissional, ele tem que seguir o que o seu Conselho Federal diz. O profissional tem que seguir... Espera aí. Desculpa, me ligaram aqui. O profissional, tem que seguir o que o conselho diz, tem que seguir o que ele fez, o juramento que ele fez, né? Então, isso daí tudo a gente tem que mexer um pouquinho com esse sentimento, né, de responsabilidade do profissional. Eu acho que por aí, Andréia, a gente vê que aí a pessoa vai falar assim, quando a pessoa fala assim, professor, eu tenho medo, é até melhor do que quando ela não tem medo, né? Porque quando ela tem medo, ela é mais criteriosa, ela vai saber que 2 minutos, 3 minutos, 6 minutos, né, já faz a diferença.
Então, é muito importante esse conhecimento dos fundamentos. Exato, exato. Não. E o Paulo está falando aqui, inclusive, que o curso também tem que ser sério, né? Professores e... Com certeza, com certeza. Então, assim, eu brinco, Rô, quando dá mais ou menos esse horário, eu chamo o garçom para a gente começar a ir caminhando para a conta. Tenho mais dúvidas, assim... Vamos para a saideira, então. Para a saideira, tá? Isso. Perguntaram para mim aqui, deixa eu pôr meu óculos agora também para, né? Eu já fingi joviedade, né, ser jovem, agora não, mas o óculos também dá mais credibilidade. Então pronto, então já pus aqui. Perguntando se a lesioterapia sistêmica, se no autismo funciona, se você sabe alguma coisa a respeito. Olha só, tem trabalhos bem-sucedidos, né? Vamos falar aí, nós aí do nosso master aí, um outcome positivo, né? Bem-sucedido aí para esquizofrenia, para depressão, para pacientes com Parkinson e Alzheimer, estão melhorando muito o humor, né? Então, assim, dessa ideia da laser terapia sistêmica, que surgiu com o formato intravascular e LIB, hoje o que está sendo muito explorado também é a irradiação transcraniana, né? Então, tudo que a gente faz seja no córtex frontal aqui, seja no córtex motor, também uma porção aqui atrás, na região da nuca, nós vamos trabalhar muito bem essas doenças. Então, eu não sei, não vi nada publicado, mas penso que, muito provavelmente, possa ajudar, né? É uma questão de fazer um estudo, é questão de fazer essa avaliação. Nós não sabemos, é o que a gente faz, né, André? Quanto mais a gente lê, menos a gente acha, mais a gente tem certeza que não sabe. Que não sabe nada, exato. Que não sabe nada, porque são tantas maravilhas, tantas aplicações. Nossa, né? Que a gente quer ler mais ainda. Com certeza, com certeza. É isso. O que mais? Tem mais perguntas? Não, ótimo. Tem só mais, deixa eu ver aqui. As aplicações. Você já falou da questão do Covid, né? Que perguntaram também da questão das síndromes, das aplicações das síndromes respiratórias, do autismo. Mas deixa eu falar isso daí, que eu acho que é importante. Fala. Na questão vamos dizer assim, das doenças respiratórias, não vou falar especificamente desse momento que a gente está vivendo e desse período, né? A gente tem que usar vermelho e infravermelho. Por quê? O vermelho melhora a oxigenação, o infra também, mas o infra, ele também vai resgatar grupos hemo, né, M, né, da hemoglobina, que são essenciais para a oxigenação. Então, tem que trabalhar os dois comprimentos de onda, tá? Então, ajuda demais, demais esse momento. E, incrivelmente, né, como a nossa colega Miriam Tomás falou, todos os estudos que ela tem feito aí, nesse período de quarentena, desde que começou em março, como, especialmente, o vírus da Covid, ele vai atacar, vai sensibilizar muito as nossas células ópticas, né, fotorreceptoras. Então, no caso de pacientes com Covid, a gente deve evitar a irradiação intranasal, tá? Ótimo. Isso é importante a gente frisar. Importantíssimo, né? Importantíssimo. A Márcia está até aqui frisando que o pessoal acha que é só ler manual e apertar botão, né? E isso é muito além. Esses comentários são ótimos. E esse negócio do óculos já vai render, tem o Diogo aí, né? Um beijo, vai render nada, já até tirei o óculos. Rô, eu só posso agradecer, eu acho que tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta. Acho que o bate-papo, assim, foi super produtivo. Você esclareceu, assim, muita coisa, mas tem muita coisa mais para a gente estudar. Nossa, um monte de coisa. Então, assim, te agradeço. Vou deixar agora você com as palavras para fazer suas considerações finais. Obrigada, coração, por ter aceito. Chique. O quadro é chique. O chique.
Eu penso o seguinte, Déia, eu penso assim, que a gente está nas mãos muitas possibilidades quando a gente trabalha com a fotobiomodulação, né? E com essa possibilidade real da laser terapia sistêmica, nós temos que aprender, né, todas os possíveis formas de utilizá-la e sempre combiná-las com aplicações locais e com outros tratamentos odontológicos. Isso eu estou falando odontologia, mas na enfermagem, na medicina, na fisioterapia, isso tem que também acontecer, porque só traz benefícios importantes aí na recuperação do paciente, tá? E quero te agradecer muito, que foi uma delícia. Café com Nossa, a gente nem vê o tempo passar, né? Não vi o tempo passar, estou aqui na frente da janela, escureceu e nem percebi. E você é muito fofa, muito graciosa. Tá? Obrigada. Eu fico muito obrigada. Eu que agradeço. Muito gente, obrigada, olha, querido. Eu agradeço. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada a todo mundo que vai assistir isso agora, depois, enfim. Terça-feira que vem tem mais uma vez o quadro, com outra convidada especial. E até terça-feira que vem. Rô, beijo. Beijo para todo mundo. Até terça-feira que vem. Tchau. Até. Tchau.